Aleluia, pode se assentar por favor, aleluia. Glória a Deus. Quem já foi abençoado pelo Senhor, diga glória a Deus. Amém, Senhor, muito obrigado, aleluia. Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35. Louvado seja Deus, aleluia. Hoje pela manhã tivemos escola bíblica dominical, 124 almas aqui estudando a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quem veio e foi abençoado, agradeça ao Senhor aí. Louvado seja, Senhor, aleluia. Só quem foi abençoado, diga glória a Deus. Uma igreja inteira ali, reunida, adorando ao Senhor e aprendendo da palavra. Isso é bênção demais. Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, diz o seguinte: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém, irmãos? O capítulo 9 de Mateus, ele é muito rico em detalhes sobre milagres que o Senhor estava fazendo enquanto andava sobre a terra. Aqui nós podemos ver a cura da mulher do fluxo de sangue. Nós podemos ver o cuidado do Senhor com a filha de Jairo. Nós podemos ver um mudo falando, cegos enxergando. Nós vemos vários detalhes do cuidado que o Senhor teve com o povo enquanto esteve na terra. E os versículos que nós lemos começam dessa forma: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando, pregando o evangelho e curando todo tipo de enfermidade. Era exatamente o que ele estava fazendo. Mas aqui Jesus para e vislumbra toda a multidão. Eu não sei se você consegue imaginar como estava o olhar de Jesus. Depois de curar, de fazer todas essas coisas que eu comentei para você, ele para, por um instante ele contempla a multidão, e a Bíblia diz que ele se compadeceu no íntimo do seu ser. E ao estudar essa palavra eu descobri que o termo usado no grego original para se compadecer, ele fala a respeito das entranhas. Não sei se você já sentiu algo dentro de você, do seu ser. É a palavra mais forte que existe no grego original dessa palavra, para essa comparação de quanto o Senhor se compadeceu pelas necessidades daquelas multidões. E também, aqui nós lemos Jesus dizendo, ele viu que a multidão estava aflita. E no original, a palavra que é usada aqui, ela significa que é como se elas tivessem a pele tirada, se elas tivessem sido esfoladas. O termo usado, ele passa a ideia de que essas ovelhas elas tinham cortes profundos causados por animais selvagens ou por andarem perdidas nos espinheiros ou nas rochas afiadas. É um termo que era conhecido pelos pastores daquela ocasião. E dizia que elas estavam totalmente maltratadas e também estavam exaustas. E no sentido original, prostradas, derrubadas, sem rumo. E estavam assim porque eram como ovelhas que não tinham pastores. Agora eu quero que você pense comigo. Jesus estava ali curando, trazendo resposta para todo tipo de necessidade que aquelas pessoas tinham. E as multidões eram atraídas por Jesus. E eles queriam saber, muitos por curiosidade, outros entregando a própria vida realmente. Mas eles foram impactados pela passagem do mestre, e o mestre fazendo, mas ele para, observa tudo, e o que chama a atenção é que essas ovelhas estavam como ovelhas abandonadas, totalmente maltratadas, castigadas. E quando a gente olha para as situações que nós vemos nas pessoas que estão longe da presença do Senhor, nós vemos uma multidão perdida, sem rumo. Porque hoje nós estamos aqui, nós fazemos parte de uma grande multidão de servos e servas que fazem parte da igreja do Senhor nessa terra. E nós temos o cuidado dele, nós podemos contar com ele. Nós cantamos aqui, nós oramos, nós temos o cuidado do Senhor na nossa vida. Mas o restante das pessoas que estão lá fora, distantes, apartadas do Senhor, que quem sabe até conhecem a palavra, que quem sabe numa época foram igual nós somos, estiveram dentro de um lugar, mas hoje estão distantes. Essas pessoas, elas também estão, como o próprio Cristo viu naquela época,
É como se Cristo continuasse olhando para a multidão, e hoje o planeta tem 8 bilhões de pessoas. Algumas pessoas professam a fé cristã, alguns estão dentro da igreja como nós, outros estão perdidos, mas o Senhor olhando para as multidões e observando elas como que com cortes profundos, sem pele, totalmente esfoladas, como quem tivesse abandonado ovelhas que não têm pastor. Depois o próprio mestre faz uma comparação que eles eram como uma seara, uma grande lavoura que estava pronta para ser colhida, mas não havia ninguém, não havia ceifeiro. Hoje nós estamos falando sobre missões, um culto especial sobre isso. E nós temos que meditar em tudo isso. E o tema da mensagem de hoje é servos com quem Deus pode contar. E eu quero que você olhe para dentro de si, porque eu já fui balançado bastante essa semana. Já chorei muito meditando em tudo isso. E que você faça uma autoanálise. E pergunte para você, e também que você consiga responder: será que nós temos sido servos com quem o Senhor tem podido contar? O ano do romper. Palavras que temos recebido aqui de empolgação para nós partirmos em busca de um conserto, de algo a mais do Senhor. Hoje nós recebemos essa palavra. Meu irmão, eu busquei na parte do Senhor, jejuei, orei, buscando o que o Senhor gostaria que fosse falado aqui num culto desse especial. Você viu um testemunho, é grandioso demais para nós chegarmos aqui e deixar simplesmente acontecer. Algo que nós estamos fazendo aqui, de repente pode mudar a história de um homem, de uma mulher, de uma família inteira. E Deus deu essa palavra e me trouxe a convicção que está totalmente relacionada ao romper sobre cada um de nós. Servos com quem Deus pode contar. Muitas vezes a gente chega na presença do Senhor e acaba se esquecendo que tem pessoas que não têm esse privilégio. Às vezes a gente vem, quem sabe, atarefado com as coisas, os afazeres por uma escala, alguma coisa para servir. Ou você chegou aqui, quem sabe no trânsito, você chegou sufocado, a semana não foi boa e aqui está anunciada para vir, você pensa que também será igual. A gente acaba se esquecendo desse privilégio de ter um lugar lindo, abençoado, pessoas nos servindo aqui, para que a gente pudesse adorar ao Senhor com excelência. A gente se esquece da multidão, dos esfolados, perdidos, aflitos lá fora. Eu quero contar uma história para você, por favor, preste atenção. Havia um reinado onde o rei era muito famoso por cuidar de todos os habitantes daquele lugar com um cuidado extremamente especial. Ao saber disso, um jovem agricultor se muda para lá com a sua família recém-formada. Um belo dia ele recebe a visita do rei, que chegou pessoalmente e se apresentou e lhes disse que se eles dessem liberdade e confiassem nele, ele iria cuidar de todas as necessidades deles, por serem os trabalhadores do seu reino. Era assim que ele cuidaria deles. E assim foi. Em todas as necessidades daquela família, o rei cuidadosamente providenciava tudo. Não havia nada que aquele jovem agricultor precisasse se preocupar, porque o rei estava sempre atento com toda e qualquer necessidade. Passado algum tempo, o jovem agricultor, tomado por imensa gratidão, decidiu procurar o rei para lhe agradecer por tudo a forma como era bem cuidado, e coisas que de fato ele nem merecia. Ele disse ao rei: meu senhor, eu quero muito agradecer por tudo e gostaria de saber se existe alguma coisa que eu poderia fazer pelo senhor. O rei disse que ele fazia de todo o coração e que o jovem não precisaria pagar por nada. Mas o homem insistiu em saber o que havia no coração do rei para que ele pudesse ajudar. Diante dessa insistência, o rei lhe contou que entre os filhos havia 3 de quem ele não tinha mais notícias, pois haviam se deixado levar pelas ideias de um certo homem que passou por ali, os seduziu e os convenceu a sair e conquistar as grandes riquezas do mundo. A partir disto, o jovem agricultor passou a se empenhar em buscar os filhos perdidos do rei. Ele se empenhou tanto que encontrou cada um deles. Um foi encontrado perdido, errante, sem rumo, porque não sabia mais como voltar para casa. O outro estava dominado por vícios e envolvido com pessoas muito ruins. A outra, uma mulher, estava entregue a trabalhos forçados de prostituição. Ambos haviam sido enganados pelo tal homem, de tão mal que havia os levado para longe do pai. O jovem agricultor cuidou para que cada um deles voltasse para casa com ele.
E quando ele retornou com a missão cumprida, tremenda foi a alegria daquele reinado, pois os filhos perdidos estavam de volta. O rei recebeu o jovem agricultor e o abraçou com muito amor. E ele lhe disse: eu sempre cuido bem daqueles que confiam em mim, mas você foi o único que se importou com as minhas preocupações. Eu quero te agradecer por trazer os meus filhos de volta. Amém? Essa história o próprio Senhor trouxe ao meu coração para que escrevesse e narrasse ela aqui para você. Nessa história, o rei, você já deve imaginar, é o próprio Senhor. O jovem agricultor com a sua família somos nós, que somos tão bem cuidados, desde que a gente confie nele e dê liberdade para que ele cuide das nossas necessidades. Os filhos perdidos são as almas que estão lá fora, e o homem mau é Satanás, procurando tragar qualquer um daqueles que lhe dê espaço. E não se engane, nós também estamos na mira de Satanás. Hoje estamos aqui, nós precisamos valorizar, agradecer, mas não darmos ouvidos para qualquer tipo de sedução do mundo lá de fora. Nós estamos aqui hoje e fazemos parte dessa multidão, mas será que nós estamos nos importando com o coração do Pai? Com aquilo que o Rei deseja? Nós estamos aqui sendo totalmente bem alimentados por um Deus amoroso que cuida de nós, mas nós muitas vezes nos esquecemos de olhar para as causas do Senhor. E hoje eu achei maravilhoso quando Paulinho me disse sobre essa ideia de orar especificamente sobre pessoas. Não orarmos por nós, e é claro que depois nós oramos por pedidos, e aqui os nossos pastores sempre orando por nós, mas você não deixou de ser apresentado. Mas nós, cada um de nós, apresentou outras pessoas, apresentou bairros que são lá seus vizinhos, pessoas, porque nós nos preocupamos com aquilo que está no coração do Senhor. E eu quero apenas te lembrar, será que você tem sido servo com quem Deus pode contar? Será que nós estamos chegando na presença de Deus somente por nós mesmos, pelas nossas necessidades? Nós estamos sugando aquilo que Deus pode oferecer e nos esquecendo que há vizinhos, há pessoas que precisam de nós. Será que nós somos servos com quem Deus pode contar? Se você, assim como eu, se sentiu balançado por isso, talvez você pergunte: poxa, mas e o que é então que está no coração do Senhor, do grande Rei, para que eu possa fazer? E em Mateus capítulo 6, verso 31 diz: portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso é uma das coisas que o Senhor quer de nós, que a gente não se esqueça de que se nós buscarmos o reino de Deus e a justiça dele, nós não precisamos nos preocupar com o que haveremos de vestir ou de comer, ou com os nossos filhos, como o pastor acabou de falar. Pessoas que não querem mais ter filho, ou que quem sabe não vão ter nenhum, porque estão muito assustados de como as coisas estão acontecendo lá fora. Meu irmão, sutilmente Satanás está te levando a deixar de ter fé no Senhor, porque o Senhor nos promete que uma vez que nós busquemos ele, o reino e a justiça dele, estas demais coisas nos serão acrescentadas. O que é que será que está no coração do Pai que a gente pode ajudar a buscar? Ainda em Mateus capítulo 28, verso 18 diz: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Esse é o desejo que há no coração do nosso Rei. Um desejo de nós fazermos a diferença lá fora, de nós fazermos discípulos, batizando-os, ensinando aquilo que Deus tem nos ordenado, guiando eles pelos caminhos do Senhor. Mas Satanás sutilmente vem e acaba nos fazendo esquecer de tudo isso. Talvez num culto como esse, ou num outro culto de quinta, de domingo, de sábado, você se atente, ore por alguém, mas na correria da sua semana,
O que é que você tem priorizado lá fora? Quais são as almas por quem você tem orado? Será que são só os familiares? Será que são só as pessoas que nós amamos? E a Bíblia também diz sobre isso. Deus nos diz que orar por quem nós amamos é uma obrigação, é fácil. E eu ajoelhado lá em casa essa semana orando, logo pela manhã, sobre essa palavra, apresentando para o Senhor o meu coração, pedindo para Ele a capacidade para falar tudo isso. Deus começou a me falar: filho, é necessário buscar, orar, jejuar por essas almas, as almas perdidas, não somente aqueles que vocês amam, mas aqueles que de repente incomodam vocês. Um vizinho que às vezes é usado pelo inimigo, alguém no trabalho. E aí Deus me disse bem assim: entendeu, filho? Eu falei: entendi, pai, que emoção. O Senhor estava falando comigo tão fácil. Quando a gente tem a responsabilidade de trazer a palavra, quando o Senhor começa a se revelar, é tão gostoso saber, ufa, Deus está falando o que Ele quer transmitir para a igreja. Eu falei: pai, eu entendi, que bênção. Ele falou: entendeu mesmo? Entendi, pai. Ele falou: então vamos começar agora? No meu coração ardeu de fazer um jejum. 6 horas da manhã. E o Senhor falou: você pode entregar às 6 da tarde, tomando só água, por aquele lá que você sabe, que às vezes é usado por Satanás para tentar te cutucar, que às vezes você, tomado por um sentimento ruim, acaba desejando que fique lá num canto esquecido para não te incomodar mais. Entendeu tudo, filho? Será que dá para fazer isso aí? Irmãos, ali ou você é verdadeiro ou você é um hipócrita assumido, porque só eu e o Senhor. Sendo levado a levantar um jejum, e o pastor falou quinta-feira aqui que às vezes a gente vai fazer um jejum, a gente marca da meia-noite até no meio-dia. Poxa, segundo ele, 70%, 80% do tempo vai passar dormindo. Depois vai lá, quando é 11 horas da manhã, fala: nossa, estou prestes a desmaiar. O Senhor me fala: filho, sua última refeição foi ontem, né? Mas que tal começar um jejum agora? Só água, pela conversão deles. E quando eu entendi que Deus estava me falando de alguém específico, que às vezes é usado pelo inimigo para trazer perseguição, e que Deus também anseia que ele e a família se convertam, eu já aproveitei e falei: Senhor, me dá a liberdade de apresentar mais algumas pessoas. E apresentei mais algumas pessoas, isso acho que foi na quarta-feira, passei o dia em jejum, buscando ao Senhor até às 6 da tarde, apenas com água, para que essas pessoas viessem a se converter. Porque a gente falar aqui, né, é a parte mais fácil. Viver precisa ser vivido, senão se torna hipocrisia. Só falar o que eu falo para vocês fazerem é fácil, mas a gente tem que ensinar pelo exemplo. A gente precisa se preocupar com essas pessoas. Nós precisamos pagar o preço. Paulinho orou muito bem aqui: Senhor, me desbloqueia, me destrava, para que eu possa falar do Evangelho quando o Senhor quiser. Quando o Senhor tiver alguém que precise receber a palavra, eu quero fazer isso, Pai. E é uma oração que você precisa fazer. Nós dizemos que o Senhor é nosso Deus, mas nós não fazemos o que Ele manda. Presta atenção, Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a terra sem alicerce. E quando a água bateu contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. A diferença aqui está sobre o obedecer. Jesus começa dizendo: por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor? Quantas e quantas vezes a gente não fala: ah, Senhor, Deus é o meu Senhor, a gente se gaba lá fora, é o meu Senhor. E Jesus hoje está dizendo: por que que vocês dizem Senhor, Senhor, se vocês não obedecem o que eu estou mandando? Isso diz respeito a atitudes que têm sido pregadas aqui com relação ao romper, mas também diz a atitude sobre pregar e fazer discípulos lá fora. Se nós não estamos dispostos a obedecer o que o Mestre está nos dizendo, nós não podemos ter o direito de chamá-lo de Senhor. E aí a gente chama Senhor quando a gente precisa de algo,
Mas quando Deus precisa de algo, a gente se isenta. Não tenho tempo para isso. Há algum tempo teve o evangelismo aqui pela igreja. Os irmãos saíram, foram lá para o Mercadão. E acontecerá de novo ao longo desse ano. Nós precisamos nos dispor, porque o Senhor nos convida. Eu não tenho um chamado específico para missões. Acabei de ler o seu chamado. Vai por toda a terra, faça discípulos para Jesus. Nós precisamos nos envolver. Pastor, eu não tenho o dom da palavra. Acompanhe esses irmãos até lá e já converse com os líderes. Fala, olha, eu nunca fiz, eu quero ir, tenho no meu coração. Eu entrego o folheto, você fala. E vai participando. É assim que começa um estagiário lá fora, não é? Começa devagarzinho. Comece a participar, mas deixe queimar no seu coração essa chama que foi citada aqui. Muitos irmãos lá no acampamento de jovens disseram que estavam ali sem sentir nada e nada e nada. E quando começaram a se envolver e deixar Deus os usar para abençoar, orar por outras pessoas, foi o mesmo testemunho que a Josi falou aqui. Você vai achando que vai fazer algo por alguém. E a Josi disse, por fazer missões eu recebi muito da parte do Senhor. É isso que é escavar ali e fazer uma vala profunda e lançar os alicerces da nossa casa. É ouvir o que Deus fala e obedecer. E aí nós podemos chamá-lo de Senhor. Aí as tormentas continuam surgindo ao nosso redor, mas a palavra já nos garantiu que as águas baterão e a nossa casa não cairá. Mas tem uma multidão lá fora que é muito maior do que o número dos de dentro, que a palavra está dizendo, a casa está construindo sobre a areia, sobre a terra, sem alicerce, e quando a tempestade bater, eles vão se arruinar. Grande será a ruína daquela casa, e nós não podemos passar a nossa vida sem nos compadecer. Às vezes um vizinho que gosta de ouvir aquele sonzão alto que te incomoda tanto, você até ora e fala, Senhor, leva embora daqui, que eu sou servo do Senhor e eu não admito que Satanás venha me incomodar. E o Senhor de lá, o rei, como nessa parábola, nessa história que eu contei, ansioso por alguém que olhe para aquelas almas e comece a clamar e orar para que aquelas almas se convertam. Mas a gente mora há 10, 20, 30 anos ali e nunca apresentou uma vez sequer a alma daquelas pessoas para o Senhor. Irmãos, eu chorei demais aqui essa semana, porque é difícil a gente ver as pessoas se perdendo lá fora e a gente dizer que ama ao Senhor e não agir mediante a palavra dele. Nós já estamos guardados, o nosso futuro está garantido, os nossos filhos estão guardados, estão crescendo na igreja. Quantos estão se perdendo e nós não podemos sair daqui do mesmo jeito que entramos, sem nos preocuparmos com essas almas? Porque o rei que cuida com tanto amor, ele clama que nós possamos fazer a diferença lá fora. É conosco que ele conta. Deus nos ensina a olhar para essas vidas. Deus nos ensina a nos envolver, porque isso é parar de olhar para o nosso umbiguinho. Porque todas as vezes que a gente olha só para dentro, a gente encontra tristeza, amargura, a gente entra em depressão, a gente começa a olhar só para nós. Porque essa camisa aqui eu queria uma outra mais bonita. Porque essa calça, esse sapato, poxa, hoje eu só comi um bife, eu queria tanto um filé mignon, eu queria comer salmão. Eu vou lá, Senhor, me ajuda. Antes eu tinha uma condição financeira tão boa, Pai, está tão difícil hoje para mim. Tá bom, mais um culto acabou, espero que o Senhor me ouça, tchau. Te traz depressão e você começa a dizer, Deus não me responde, Deus não olha para mim. Quando a gente passa a olhar para os problemas de outras pessoas, você viu as imagens, você viu as fotos, você começa a saber de problemas aqui dentro da cidade, seus vizinhos, problemas de crianças que estão se sentindo perseguidas, em síndrome do pânico, crianças lindas, se sentindo ali gordas, obesas e caindo nas doenças, emagrecendo, definhando, quase às vésperas de morrer. Não está longe, está pertinho da gente. Quando a gente passa a olhar para essas necessidades, a gente esquece da roupa que está vestindo, da comida que comeu. A gente vê um Deus tão grandioso que nos dá, e a gente começa a encontrar Deus nos pequenos detalhes, e você sai daqui tão feliz, você sabe que todo instante Deus está te respondendo. Isso Deus coloca para que a gente se preocupe com outros, para que a gente não passe a ter um olhar egoísta, porque o olhar egoísta nos traz doença e tristeza. Nós temos que amar as almas, amar as pessoas perdidas lá no trabalho, aquelas pessoas que a gente acha que vai ter a menor chance possível.
são aquelas que Deus vai ao encontro e busca. Nós precisamos apenas nos colocar à disposição, porque o Senhor tem obra e tem propósito na vida dessas almas, e Ele conta conosco. Jejue por pessoas, ore por pessoas, acima de tudo dê um bom testemunho, porque às vezes a gente chega lá, a vida é tão triste, o cara olha e fala, se esse é cristão, está na igreja todo domingo, toda quinta, todo sábado, e está falando que a vida é triste, quem sou eu para me aproximar de Deus? Nem isso a gente consegue fazer, precisamos dar bom testemunho. E o bom testemunho, às vezes a gente não precisa nem de palavra, aquela pessoa pode até nem vir na mesma igreja que você, mas eu declaro que um dia você ouvirá que aquela pessoa se converteu e está servindo ao Senhor, amém? E quem sabe na glória o Senhor falará, meu filho, você trabalhou em tal lugar, e você deu tão bom testemunho, sem usar as palavras, que hoje está aqui, um pessoal que veio porque você mudou a vida de uma pessoa. Esse é o convite do culto dessa noite, sair daqui entendendo missões, evangelismo, no viver diário. E se você tiver uma chamada para uma viagem, para algo mais específico, faça, participe. Mas se você está aqui e fala, pastor, eu não sinto, não espere sentir, porque amanhã meu relógio vai tocar 6 e eu não sinto de levantar, mas eu preciso. Comece a olhar o chamamento do Senhor e não sinta, espere sentir. Saiba que nós precisamos mudar a história dessa cidade, como foi orado aqui, dos nossos vizinhos, das pessoas ao nosso redor na faculdade, no trabalho. Vamos dar um bom testemunho, vamos pregar a palavra, e se sobrar oportunidade, use as suas palavras. Por enquanto comece a pregar dando bom testemunho, mude seus hábitos, permita que Deus te use, seja um servo com quem Deus pode contar, amém? Fique de pé, por favor. Comece a declarar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre as pessoas do seu trabalho, a sua vizinhança. Saia daqui com essa ideia, é o ano do romper, e para rompermos nas mais diversas áreas da nossa vida, a palavra do Senhor para nós é essa: ame aquilo que está no coração do Senhor, busque o reino em primeiro lugar, as demais coisas você colherá. Chame o Senhor de Senhor com liberdade, por obedecer aquilo que Ele fala, porque a sua casa está firmada sobre a rocha. Tome